E essa é a mensagem para o Centro Dom Bosco. Os senhores que fazem argumentações contra o sede-vacantismo vai falhar de novo na semana que vem. E aí entramos no assunto das sagrações. Olá a todos, salve Maria, sejam bem-vindos a mais um podcast no canal Teatros Fidelium. E hoje é um podcast especial, né? Como o pessoal aí que já conhece, nosso padre está presente aqui conosco. Já tem um tempo que o padre não vem aqui, então por isso é sempre uma honra tê-lo aqui conosco, padre. Então, hoje vamos abordar vários assuntos, né? Assuntos atuais acerca do sede-vacantismo, né? Do tradicionalismo. Então eu peço a todos aí que permaneçam conosco aí até o final do nosso podcast, tá bom? E aí, padre, sua bênção, salve Maria. Bom dia, salve Maria, Marcel e a todos que estão assistindo ou assistirão a gravação depois. Sim, fazia tempo, né, que eu não vinha. A Pois gente é, tentou fazer uma gravação da última vez e não deu certo, mas os assuntos que seriam tratados naquela ocasião ainda estão aí exatamente. latentes. Então, a Uhum. ideia é falar um pouco de três situações, né? E claro que uma delas é a questão das consagrações episcopais que vão ser na semana que vem, já é 1º de julho, na Ok. Fraternidade. Então, pessoal, mas antes aí de a gente começar esse podcast, pedir para o pessoal aí se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, né? Sempre aqueles mesmos pedidos, né? Se inscrever no canal, é uma forma de nos apoiar, né? Porque com seu apoio, com seu compartilhamento, com a sua curtida, esse vídeo vai chegar para maior número de pessoas, né? Já que o algoritmo vai entender que é um vídeo importante. Tá joia, pessoal? Obrigado aí desde já. Então, padre, vamos falar sobre essa questão, né, que está muito atual, né? A questão das sagrações episcopais, né? Que a Fraternidade São Pio X irá promover, né? No próximo dia 1º de julho, né? Tá bem próximo. Uhum. É uma situação que já aconteceu no passado, na época do Monsenhor Lefebvre, né, que causou, na época, um bastante alvoroço, né, foi uma coisa que, na época, assim, teve mídia, né, antigamente, né, naquela época, né, até as pessoas eram mais católicas, né, mas eu acredito que nesses tempos também já está causando bastante alvoroço, uma divulgação bastante grande, e a gente queria saber do senhor que o senhor pensa sobre essas sagrações? O senhor acha que a Fraternidade São Pio X faz certo em promover, em fazer essas sagrações? Eles estão errados, não deveriam? O que o senhor pensa sobre isso? Então, é claro que eles estão totalmente equivocados na sua forma de agir, porque eles pretendem fazer de novo um, um ato que, segundo eles, é para conservar a fé católica, para conservar os sacramentos, só que eles caem em contradição tras contradição. A gente pode entender, lá em 1988, quando foram as primeiras consagrações, que tudo estava começando ainda, já existia, claro, posições, lugares onde havia sacerdotes, sede-vacantistas e tudo, mas a gente pode entender que aquele primeiro movimento, aquela primeira solução que eles tentaram fazer, é, tivesse algum princípio, algum erro de consciência, o que for. Mas é claro que depois de quase, vamos lá, quase 40 anos disso, a gente não pode fechar os olhos à realidade de que isso não deu certo. Tanto é assim que eu gostaria, antes de entrar no assunto, né, Uhum. das sagrações propriamente dito, eu gostaria de abordar aquela questão da publicação do livro Uhum. chamado Sede-Vacantismo, uma solução falsa. E comparar Uhum. com essa solução que Monsieur Lefebvre e a Fraternidade tentaram dar lá em 1988, né? Esse livro foi. Em realidade, esse livro não é, foi publicado pelo Centro Dom Bosco, Uhum. mas não é deles, né? Eles simplesmente Traduziram? eles traduziram. Uhum. Se eu não me engano, esse livro foi feito por um grupo de sacerdotes da Itália, da Fraternidade São Pio X, e eles trouxeram. Eu fiz aqui um resumo Uhum. Fica à das. vontade. É claro, esse vídeo vai estar com algumas citações, né,
de um santo, né? E de alguns papas, eu não quero fazer de forma exaustiva, por isso que eu reduzi bastante das coisas que eu tinha preparado, mas vai ter várias leituras aqui. Uma delas é uma coisa que eu preparei, Uhum. que é um resumo desse livro. Na realidade, não é um livro muito grande, mas vejam só, Quem que escreveu esse livro não aí? tenho a mais remota ideia, mas eu sei Uhum. que é da Fraternidade dos Padres da Itália. Ah, sim. Vejam só, a posição desse livro, eu leio aqui o que eu preparei. Tanto a Fraternidade quanto o Centro Dom Bosco hoje, né, ele é meio que o cavalinho de batalha da Fraternidade enquanto as questões literais aqui no Brasil. Eles têm Sim. bastante atuação nas redes sociais, YouTube, né? Vários. Então, tanto a Fraternidade quanto o Centro Dom Bosco adotam uma postura de forte crítica ao progressismo e ao modernismo na Igreja, mas rejeitam categoricamente o sede-vacantismo. O livro argumenta que a fidelidade ao papado, o sede-vacantismo leva a uma conclusão perigosa e anti-romana, Uhum. e de que a Igreja poderia visivelmente existir por décadas sem uma cabeça visível e sem uma hierarquia legítima, do que contrariaria as promessas de Cristo. Bom, esse é o centro, né, da argumentação desse livro. Agora, vamos ver. Primeiro, a gente vai ver uma grande contradição. O progressismo e o modernismo, que tanto a fraternidade quanto as associações afins, eles rejeitam em seus ritos, em suas reuniões. É claro, a gente tem que saber que a questão do modernismo, né, o problema do modernismo é um problema que tem o seu estereótipo, né, que é o que as pessoas mais veem. Ah, padres vestidos de palhaço, padre disfarçado de super-homem celebrando a missa, mulheres distribuindo a comunhão e fazendo o sermão, etc. Esse é o estereótipo. Contudo, o problema do modernismo é muito mais profundo. O problema do modernismo é o quê? O modernismo, ele é, entre outras coisas que o Papa São Pio X condena na encíclica Pascendi, é aquela evolução da verdade, aquela evolução dos dogmas. Né? Uma coisa que era verdade, que era certa num tempo, aquela coisa ela pode se adaptar para se tornar uma verdade diferente. Né? Uhum. Isso é o princípio modernista que a Fraternidade São Pio X, Centro Dom Bosco e todos eles caem nesse erro, porque eles vão adaptando dois dogmas para sustentar o seu apostolado. Quais são esses dois dogmas? A infalibilidade papal e a indefectibilidade da igreja. Tá? Uhum. E eles falam que o sede-vacantismo é uma solução falsa. Né? E por que é uma solução falsa? Fala para mim, qual dogma que o sede-vacantista nega? Na prática ou na teoria? Nenhum. 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 Uhum. Porque, vocês não são católicos. Tá bem, fala pra mim, por que eu não sou católico? Eu nego o inferno? Pois é. Eu nego a ressurreição de Cristo? Eu nego que Deus é um só e que é uma só verdadeira igreja? Que só uma religião salva? Que o Papa é Que o infalível? Papa é infalível? Eu nego isso? Então, vamos partir da base de que a solução que eles pretenderam dar só traz uma coisa para a realidade das almas. Porque lembre-se, esse vídeo é para os fiéis que estão lá dentro dessas comunidades. Compartilhe esses vídeos para aquela pessoa que você sabe que vai na fraternidade, que ele está na dúvida, mas fica, né, os sacerdotes da fraternidade vão manipulando a mentalidade das pessoas. Ah, não, o sede-vacantismo é mau, o sede-vacantismo é uma solução falsa, etc, etc. Eles vão, assim, manipulando as almas para não conhecerem a verdade. Olha só, supostamente o sede-vacantismo ataca, né, a romanidade, ataca a base da igreja, que é a questão da união com Roma. Mas vejam só, eu separei um texto aqui, não é muito longo, do Beato Pedro Julião Eymard. O nome do livro é Obras Eucarísticas. Jesus Cristo não nos deu leis cerimoniais para seu culto. Contentou-se com dar a adorável Eucaristia como fim e objeto de nossa religião, e o preceito do amor para regular as nossas homenagens interiores. Aos apóstolos e à Igreja Romana confiou o encargo de fixar a ordem do seu culto exterior. É, portanto, soberanamente augusta e autêntica a sagrada liturgia romana.
Vem dos tempos de Pedro, chefe dos apóstolos, e pedra fundamental da fé e de toda a religião. A cada papa transmitiu-a com respeito aos séculos futuros, acrescentando, segundo as necessidades da fé, da piedade, da gratidão, com a plenitude de sua autoridade apostólica, novas fórmulas, ofícios, orações e ritos sagrados. É santa a liturgia romana pela honra que rende a Deus, pelas virtudes que põe em exercício, pelas obrigações que dela manam. É católica por ser una em sua lei, em sua autoridade e em seu culto. Agora vejam só. A Fraternidade de São Pio X tem como o seu objeto principal o ataque à Missa Nova. De onde que veio a Missa Nova? Concílio do... Então, quem que está com... Porque uma coisa é você rejeitar aquela invasão de Roma, invasão do Vaticano, e rejeitar por completo. Outra coisa é você reconhecer que aquela invasão é válida e colocar ali os empecilhos para não obedecer. Então, quem que está pecando ali contra a romanidade? Aquele que diz, não, aquilo lá está tudo errado, não temos que seguir aquilo não é católico, ou aquele que diz que vai, bom, aquele lá é o centro da Igreja Católica, mas a gente não vai obedecer nada do que eles falam. Quem que peca contra a romanidade? São eles, né? Quem que é anti-romano? Então, a solução que eles pretendem dar para a Igreja é a destruição do catolicismo nas almas. Porque, vejam só, como as almas lá são formadas, como as almas lá são guiadas, é a missa. É a missa e você precisa ter a missa no domingo, seja qual for o sacrifício que você tiver que fazer, até mesmo o sacrifício da sua fé sobrenatural. Porque eles sacrificam 2 dogmas para manter uma missa dominical, para manter uma escola, para manter uma sociabilização pelos seus filhos. E todas essas coisas, claro que são meios para chegar a Deus. A missa é um meio para chegar a Deus. E a religião não é somente o culto. A religião ela fundamenta-se sobre 3 bases. Verdades que nós devemos crer, uma lei que devemos seguir e um culto que render a Deus. Se nós tirarmos uma ou 2 ou 3 dessas bases, o edifício cai. Então não é só a missa. E as almas ficam embriagadas nesse assunto de que basta que a missa seja celebrada, e em latim pode ser o King Kong vestido de padre, mas basta que a missa seja celebrada em latim, que não tem problema. As almas estão cegas. Por quê? Porque a solução que foi tentada lá em 1988 falhou. Falhou e continua falhando e vai falhar de novo na semana que vem. E aí entramos no assunto das sagrações. Uhum. Vejam, a Fraternidade de São Pio X está fazendo, né, da maneira correta de consagrar novos bispos? Aí a gente poderia trazer teólogos, podemos trazer, né, opiniões modernas, mas o que a gente vai trazer aqui? Os papas falando. E essa é a mensagem para o Centro Dom Bosco. Os senhores que fazem argumentações contra o sede-vacantismo, por que os senhores não produzem um material tirando citações dos papas? Peguem as palavras dos papas, procurem aí se não tem algum papa que falou, se alguma vez esta cátedra se afastar da verdade, pregar o erro, incentivar a adoração de ídolos, não se afastem dela, simplesmente não a obedeçam. Pegue, por que vocês não vão atrás de um material assim? Porque, pelo menos a Fundação Mater Dei, que é sede vacantista, argumenta a sua posição no texto dos santos, dos papas. Usa os teólogos? É claro. Usa a opinião dos santos padres? É claro. Mas o fundamento da posição sede vacantista que nós pregamos na Fundação Mater Dei é totalmente do magistério dos papas. Façam o mesmo. Um desafio aqui. Um desafio para o Centro Dom Bosco. Né? Intelectuais, sábios, publicam livros. Façam um artigo, um documento que conste somente palavra dos papas. Sabe quando vai acontecer isso? Nunca. Porque não existe. Agora vamos lá. Eu trouxe aqui uma
umas citações do Papa Pio XII. O documento chama Ad Apostolorum Principis. E qual foi a ocasião desse documento? Ocorreu na China que alguns bispos foram consagrados sem autorização de Roma. Nós, no Sede-Vacantismo, é claro que consagramos os bispos sem autorização de Roma, por quê? Porque não há Roma hoje. Não há hierarquia lá hoje. Não há autoridade lá hoje. E, como nós queremos alcançar aquela lei máxima da igreja aqui, a saúde das almas é a lei máxima da igreja, é claro que sem os sacramentos nós não podemos promover para os fiéis a totalidade das graças, porque a maneira comum com que Deus comunica as graças é pelos sacramentos. E sem os bispos não temos sacramentos, não temos sacerdotes, não temos a missa, não temos confissão, etc. Mas eles admitem aquela autoridade. Agora vamos ver aqui, né, na jurisprudência da igreja, se eles estão agindo bem. Ademais, nesse assunto, né, da consagração de bispos na China, sem autorização, quem após ter proclamado uma limitação tão arbitrária, declaram de palavra que querem obedecer ao Romano Pontífice nas verdades de fé e como costumam expressar-se nas normas eclesiásticas que devem ser observados, chegam até o atrevimento de negar a obediência a claras e precisas medidas e disposições da Santa Sé. Vamos fazer um ponto aqui. Esse aqui é o Papa Pio XII, Papa legítimo, Papa verdadeiro, falando de uma ocasião muito semelhante. Por quê? A fraternidade, claro, todos os bispos já estão... Bom, 2 já de 1982 já faleceram, os outros 2 não são jovenzinhos, eles querem mais bispos. Pediram e foram negados. Aí eles vendem uma argumentação para os fiéis que é para o bem da igreja, que é para o bem da fraternidade, para manter os sacramentos. Só que eles são desonestos intelectuais porque eles aceitam nas suas fileiras sacerdotais homens que foram ordenados no modernismo. Hoje a fraternidade não reordena mais. Então por que esse rebuliço por causa das consagrações? Por que não aceitar, por exemplo, a fraternidade Arujá? Por que não aceita o bispo que é o bispo lá da região? Por que não pede crisma para ele? Por que não pede ordenações para ele? Por quê? Porque são desonestos com as almas. Olha, Monsieur Tissier, ele estava fazendo crisma numa parte da Europa e trouxeram para ele os santos óleos daquele bispo que a fraternidade tinha aceitado. Qual era o nome dele? Eu esqueci o nome. Viganov? Não. A fraternidade ela recebeu ali, como uma espécie de aposentadoria, um bispo, se eu não me engano, da Suíça. Só que era um bispo modernista. E esse bispo, na Alemanha, fez a consagração dos santos óleos na Quinta-feira Santa. E aquilo foi um rebuliço dentro da fraternidade, porque tinha padres que aceitavam os santos óleos e tinha padres que não. E o mesmo Tissier de Malherbe, numa cerimônia de crisma, ele perguntou de quem eram os óleos, e falaram que era desse bispo, que agora me fugiu o nome, e ele pediu para trocar os óleos. Né? Então, por que a fraternidade não se define? Se eles são uma solução verdadeira, por que não se define a respeito aos sacramentos? Por quê? Porque não são honestos intelectuais. Vejam só, lá, isso aí eu já falei em vários lugares. Em 1988, quando Monsieur Lefebvre consagra os 4 bispos, ele fala claramente que era por uma questão sacramental. Eles tinham que ser, e como Monsieur Julian, ele esteve ali, né, naquele meio, ele era seminarista na fraternidade na época, ele fala que Monsieur Lefebvre, numa reunião, assim, com os 4 candidatos, antes da consagração, falou: olha, vocês estão sendo consagrados por uma questão meramente sacramental. Se a igreja se restituir e vier um Papa católico, eles usavam muito essa expressão na época, um Papa católico, como se o Papa não pudesse não ser católico. Enfim, quando vier um Papa católico e ele mandar vocês serem sacristão de algum padre, vocês são bispo, mas vocês vão obedecer, né, o que o Papa católico disser. Bom, e então foi uma questão sacramental. Agora, veja o detalhe, quem que era o Papa na época? Entre aspas. João Paulo II. João Paulo II foi ordenado sacerdote, sagrado bispo em época boa. João Paulo II, Wojtyla, era bispo. Então não tinha problema. Quando veio Ratzinger, né,
Ali já se apresentou um problema, que foi qual o problema? Ratzinger, ele era sacerdote, mas ele foi sagrado bispo já com rito novo. Muito novo. Quando foi que Monsenhor Felé assinou lá o documento que aceitava as ordenações e consagrações do modernismo? 2012, pleno pontificado de Bento XVI, de Ratzinger. Claro, como é que eles não iam admitir que o Papa era bispo de verdade? Agora vejam, então a fraternidade é a solução verdadeira? Então por que mente? Por que mente? Aí depois, quando veio Bergoglio, já virou carnaval, né? Já aceitaram qualquer coisa. Mas então, se os senhores da fraternidade são a solução verdadeira, por que mentem para as almas? Vamos continuar aqui Ad Apostolorum Principis. Chegam até o atrevimento de negar a obediência a claras e precisas medidas e disposições da Santa Sede, lhes atribuindo, segundo os fins imaginários de ordem política, como se tratasse de tenebrosas maquinações dirigidas contra a sua própria nação. Não, é porque o Papa está nos perseguindo, é porque o Papa não quer que a fraternidade cresça, é porque o Papa não quer que a fraternidade tenha bispos. É a mesma situação. É a mesma situação. E eles vão incorrer num erro que já está condenado. E aí nós vamos entrar numa problemática aqui. Qual foi o Papa que condenou a posição sedevacantista? Silêncio, né? Quem que condenou a nossa posição? E é incondenável, porque nós não negamos nenhum dogma. Nenhum dogma nós negamos. Só para concluir aqui a citação, por desgraça, diz o Papa Pio XII, bem sabemos que para legitimar as suas usurpações, apelam estes rebeldes à prática seguida em séculos passados. Mas todos veem muito bem aonde iria parar a disciplina eclesiástica se em uma ou outra questão fosse lícito a qualquer se ater a disposições ou costumes que já não estão em vigor. O que a fraternidade faz? As ordenações sacerdotais, as consagrações sacerdotais do modelo antigo, vamos chamar assim, estão suprimidas pela igreja que eles dizem que é a igreja católica. Então, se eles promovem uma solução verdadeira, por que estão contra as palavras dos papas? Vamos continuar. Porque poderiam ser muitas as citações, mas eu não quero fazer desse vídeo uma coisa exaustiva. Papa Pio XI, na encíclica Mortalium Animos. E eu estou dando a citação aqui para as pessoas irem atrás. É só procurar. Essa frase é bem impactante. Ninguém está nesta única igreja de Cristo e ninguém a ela pertence, a não ser que, obedecendo, reconheça e acate o poder de Pedro e de seus sucessores legítimos. Isso aqui se aplica à posição da fraternidade? De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eles resistem, né? Eles resistem. Então, como eles podem promover uma solução verdadeira se estão contra o magistério dos papas? E vamos usar aqui o padroeiro deles, coitado de São Pio X, se ressuscitasse, morreria do coração de novo. Vejam só, o Papa São Pio X, numa reunião de sacerdotes, ele disse o seguinte: quando se ama o Papa, vamos dar aqui a citação para as pessoas irem atrás. Está nas atas da sede apostólica, o dia... Deixa eu achar aqui. O dia 18 de novembro de 1912. O Papa disse o seguinte para uma reunião de sacerdotes: quando se ama o Papa, não se inicia discussões em torno do que ele dispõe ou exige, ou até onde deve chegar a obediência e em que coisas deve ser obedecido. Quando se ama o Papa, não se diz que não tem falado bastante claro, como se estivesse obrigado a repetir ao ouvido de cada um a vontade claramente expressada tantas vezes, não só de palavra, senão com cartas e outros documentos públicos. Não se põe em teia de julgamento suas ordens, alegando o fácil pretexto de quem não quer obedecer. Que não é o Papa o que manda, senão os que o rodeiam. Não se limita ao campo de que pode e deve exercer autoridade. Não se antepõe a autoridade do Papa à de outras pessoas ainda adoutas
que discordem do Papa, as quais, se são doutas, não serão santas, porque o que é santo não pode divergir do Papa. Palavras de São Pio X aqui, né? Então, é só aplicar os princípios aqui, que, como eu disse ao começo, são princípios que eu separei alguns deles, porque seria exaustivo trazer todas as vezes que os papas insistiram nesse assunto. Vejam só, uma questão histórica aqui. O Concílio Vaticano, primeiro e único, ele foi interrompido. Interrompido por questões de que a Europa estava pegando fogo. Para as guerras, né? E uma vez que o dogma ele foi definido, era a ideia, o dogma da infalibilidade papal, né? O planejamento era explicar em concílio a extensão daquele dogma. Os papas não puderam fazer aquilo, né, em concílio, mas fizeram nas encíclicas. E por que que a gente não encontra numa argumentação da Fraternidade, CDB, palavras dos papas nas encíclicas? Por quê? Porque jogam contra eles. Inclusive, eles precisam que o Papa seja falível. Porque se o Papa for infalível, eles têm que concluir que a sede está vacante. E como eles não concluem isso, eles começam com seus malabarismos intelectuais para justificar a sua posição. Agora, escutem bem aqui essa parte da encíclica Mirari Vos, do Papa Gregório XVI. Vê se dá para a gente escutar essas palavras e ser membro da fraternidade. Vê se dá para fazer isso. Seria, além do mais, ilícito e completamente alheio daquela veneração com que devem ser recebidas as leis da Igreja, desaprovar com nécio prurido de opinar a disciplina por ela sancionada, em que descansa a administração das coisas sagradas, a norma dos costumes e a ordem dos direitos da Igreja e dos seus ministros, ou chamar essa disciplina de contrária a certos princípios de direito natural, ou a julgar como incompleta e imperfeita a sujeita à autoridade divina e sujeita à autoridade civil. Vejam só, tem como a gente participar da fraternidade e escutar isso aqui? Que eles podem opinar sobre tudo, peneirar absolutamente tudo o que venha de Roma? Não dá, não dá. E vejam só, uma mensagem também para os fiéis. Não sacrifiquem a sua fé em prol de uma escola, em prol de uma sociabilização das crianças, porque o que santifica a escola católica, o que santifica uma reunião entre católicos é a fé católica. E aqui estão sacrificando a fé, porque estão negando dogmas. Estão negando dogmas. Vamos ver se a CDB vai ser capaz de fazer uma argumentação contra. Se nós somos uma solução falsa, me apresenta uma argumentação com a palavra dos pontífices. Não vão fazer isso nunca, porque não existe. Não existe. Com isso, o senhor acha que a posição dos padres de campo são mais honestas? Em realidade, Marcel, sabe qual é a posição mais honesta? Hum. Do modernistão mesmo. Ah, é? Daquele que vai, sacode a mão, adora a Pachamama. Por quê? Porque ele está sendo obediente. É claro que ele está num erro gigantesco. Está sendo honesto dentro da realidade, né? Dentro daquela realidade. Assim como seria honesto equivocadamente, mas seria honesto um protestante que dissesse que só a Bíblia salva. Porque na cabeça dele é assim, tá certo? Não está certo. O modernista lá de ficar sacudindo, batendo as mãos na missa, ele tá certo? Não, mas ele é mais católico, entre aspas, mas ele é mais obediente do que esse grupo de pessoas que pretendem lutar somente contra o estereótipo do modernismo, mas não contra o princípio modernista, né? Que é uma questão de fé, que é uma questão de heresia. Mas daqui a pouco os padres lá de Campos vão se tornarem mais honestos, porque daqui a pouco eles nem vão celebrar mais missa tridentina. Eu acho que é uma coisa que vai acontecer. Mas aí, veja só, aí você tocou num ponto que é de grande importância, porque, veja só, as pessoas que, né, fazem como uma concessão assistir à missa. Eu sou sede vacantista. Olha, se tem uma coisa que me dá arrepio, é saber que o sede vacantista frequenta a fraternidade. Não tem coisa mais contra... Bom, tem coisas
mais contraditórias. Mas isso deve estar, se a gente fazer uma lista de 10, ela deve estar aí entre a posição 7 e 8. Porque aquela pessoa que fala, eu vou fazer uma concessão, eu vou só na missa. Tá bom, você vai começar assim, mas você vai terminar sacrificando a sua fé por causa das outras coisas. Tem uma pessoa que se eu não citar o nome, não tem problema, mas com certeza ele vai ver esse vídeo e ele vai mandar uma mensagem depois. Ei, padre, você falou mal de mim. Não falei seu nome. Mas tem uma pessoa que ele é sedevacantista convicto, é uma pessoa inteligente, mas por causa do seu meio, ele não é que ele frequente a fraternidade. Ele frequenta um padre que está em amizade com a fraternidade. Não é nem sacerdote, porque esse padre ele foi ordenado sacerdote por um bispo numa cerimônia, na cerimônia da igreja tradicional, só que esse bispo foi sagrado por João Paulo II com um rito novo. Ou seja, esse padre foi sagrado por um bispo que não era bispo. Por mais que utilizaram um rito aprovado, um rito que é válido, o ministro do sacramento não era ministro válido. Então, não é sacerdote. Mas esse senhor vai e eu lembro, isso falou para mim. Não, padre, é só pela questão da missa e tudo. Pois ele vai lá nas consagrações acompanhando o padre. Pagou, bom, segundo me disseram, pagou um. Ele vai nas consagrações lá na Europa, né? Que vai acontecer. Um caminhão de dinheiro para ir. Aí olha só como aquela coisa vai. Você vai perdendo a fé católica. O que faz um católico lá? O que faz um católico lá? O que faz um sedevacantista lá? Ficando contente com isso? Aplaudindo? E, já que entramos, né, na posição, na questão do sedvacantismo mais considerado desde dentro, lembre-se que quem chegar no sedvacantismo não é que encontrou a terra prometida. Ainda não. Aqui dentro, desculpem a expressão, mas é um balaio de gato. Por quê? Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E, em realidade, essa dispersão poderia ser evitada ou pelo menos diminuída se os sacerdotes e bispos sedvacantistas fossem fiéis. É isso que eu acabei de ler. Tudo o que eu li respeito à fraternidade pode ser aplicado a alguns sedvacantistas, bispos e sacerdotes que causam a divisão. Por exemplo, tem um bispo aí agora dando aí pelo Brasil, que realmente eu não considero válido, mesmo depois que teve uma espécie de mímica de reconsagração, mas ele mesmo depois foi lá e falou que, não foi uma coisa muito confusa, não foi uma reconsagração, eu não duvidava do meu sacerdócio, do meu episcopado, mas assim, foi mais como uma questão política. Então, na minha opinião, ele reteve a intenção de ser sagrado, portanto, ainda não é válido. Mas os sacerdotes que o representam, ou representam a quem está ligado com ele, aqui no Brasil, claramente não tem formação. Claramente não tem formação. Porque a formação acadêmica, né, de um sacerdote, ela, né, exige muito tempo, etc. São, vamos lá, 6 meses pelo menos de experiência, depois você vai ter de 2 anos a 2 anos e meio de filosofia, e depois 4 de teologia, você bateu em 7 anos. E nesses 7 anos de formação acadêmica, você é moralmente formado. Um jovem que entra no seminário, ele não entra ali só para ele aprender uma ciência. Ele entra para aprender a ser um sacerdote, um outro Cristo na Terra. E não dá para fazer isso com 1 ano e meio, 2 anos. Não dá. Por isso que tem tantos escândalos. Aí eu aviso os fiéis, olha, como é que se diz? Olha, não vão a tal lugar porque, além do problema da validade dos sacramentos, não tem formação. E foi um rebuliço, as pessoas falaram, mas padre, isso, aquilo, outro. Aí eu faço a mera comparação. Alguém se atreveria a fazer uma operação de peito aberto com um médico, que ele tem lá, ele tem o diploma de médico, só que ele não foi em nenhuma aula da faculdade. Ele se meteu ali na cerimônia da formatura, pegou um diploma, colocou debaixo do braço e saiu correndo. Você se operaria com um médico desse, Marcelo? Eu não. Então, por que as pessoas arriscam a sua alma com uma pessoa que não tem a formação da sagrada teologia moral? Que é extensíssima, que é complicadíssima. E olha,
A teologia moral, ela obriga tanto o seu conhecimento que se um sacerdote ficar um ano inteiro sem revisar pelo menos algumas partes da moral, ele peca mortalmente. Você sabia disso? Não. Peca mortalmente. Então, se os sacerdotes que já estudaram, já fizeram as provas semestrais, já foram formados, ainda estão obrigados a estudar, quem dirá padres que não têm nem a mínima formação? Teve um ligado a esse povo que ele teve a baixaria de me mandar uma mensagem, assim, que demonstra que o mínimo que a gente pode falar de uma pessoa dessa é que não tem nem educação. Nem educação. Aí as almas falam, não, padre, mas o senhor não aconselha ninguém? Olha, eu só aconselho quem, se eu fosse fiel, eu iria. Eu não posso simplesmente tirar da minha mente as coisas que eu sei. Se eu falar, olha, eu não me responsabilizo se você for em tal ou em qual lugar, aí, bom, aí se a pessoa for, já não é problema meu. Mas entendam, né, que o sede-vacantismo, ele padece esse problema do ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, mas eu sustento ainda que se fôssemos todos nós mais fiéis ao magistério dos papas, essa dispersão não seria tão grande. Falando da parte boa do sede-vacantismo, tem pessoas sérias, tem Uhum. lugares sérios. E aquelas. Ah, não, não, pelo amor de Deus. Eu não vou pro sede-vacantismo, não. São tudo dividido. Ah, como se dentro da posição RR eles estivessem tudo unido, né? E como se não tivesse bagunça. Tem um padre lá de Interlagos que me disseram uma vez. Ah, não, isso não foi de Interlagos. Bom, agora fugiu quem foi. Mas, se eu não me engano, Em São Paulo? é em São Paulo. Não sei se. Agora me fugiu onde que é. O padre, ele estava meio que unido. Ah, não, sim, sim, é o de Interlagos mesmo. Ele estava meio que unido ao bispo local, só que os fiéis dele são com tendência tradicionalista. Aí então o que ele faz? Ele celebra a missa nova, para não ter problema com o bispo, mas em latim, para não ter problema com os fiéis. Só que a gente entra em outro problema. Em qual posição que eu vou celebrar a missa então? De frente para os fiéis, eu vou ter problema com os fiéis. Se eu ficar de costas para os fiéis, eu vou ter problema com o bispo. Então ele colocou o altar de lado. É sério, é Sério? sério. Ele colocou o altar de lado. Olha só. Então, se não tem bagunça Esse é o verdadeiro ficar em cima do muro, morno, Então, né? Ficou em cima do muro, né? então tudo que ele pôde fazer pela metade, ele conseguiu. Aham. Então, ah, não, se ele vai cantinho, ele é tudo bagunçado. Não, não. E lá, não nego, porque eu não nego. Porque, repito, pela terceira vez, se fôssemos todos mais fiéis ao magistério da igreja, não teríamos esse problema. Mas não somos ovelha, pastor ferido, ovelhas dispersas. Mas não vem dizer que, ah, não, que no. Você não lembra aquele padre François? Uhum. Que ele, se não me engano, nem padre ele é. Ele falou num podcast que. Ah, não, a infalibilidade é enquanto ele ensina a verdade. Quando ele não ensina a verdade, ele já não é mais infalível. Você lembra disso? Lembro. Então, aí vai falar que isso é sério, que isso não é bagunça? Pelo amor de Deus. Então, padre, caminhando mais já para o final, eu queria saber já que o senhor falou das formações, Uhum. eu queria saber dos seminaristas hoje que estão lá no seminário da Fundação Mater Dei. Como é que são 3 seminaristas ao todo que tem lá? Sim, não, quatro, são quatro. São três brasileiros e um argentino. E eles, E como é que tá o andamento então, o mais avançado é o seminarista chamado Daniel Campos. Ele já vai ser ordenado subdiácono no dia 15 dia 15 de setembro desse ano. Dia 15 de setembro. Os dois seminaristas, os outros três seminaristas vão receber a batina no dia 14 de setembro, na festa da Exaltação da Santa Cruz. E só que esses três é até bom para eles, porque eles meio que entraram no seminário juntos. Uhum. Então eles vão fazer os 6 meses de experiência juntos, vão fazer a filosofia juntos, etc. E é até mais fácil para a ordem do seminário. Mas Uhum. eles têm aí os seus, pelo menos 6 anos aí de preparação até o sacerdócio. Mas o Daniel, se Deus quiser. O senhor foi quanto tempo?
Senhor. Eu entrei, que inclusive foi aniversário, entre aspas, há pouco tempo. Eu entrei no seminário no dia 11 de junho de 2011. E eu comecei a estudar no dia, que era férias, né? Uhum. No dia 4 de agosto de 2011. Daí foi quando eu comecei a estudar. E eu terminei de estudar em maio de 2018. Eu fui ordenado. 7 anos depois. Eu fui ordenado no dia 8 de dezembro de 2017. Uhum. Eu já tinha concluído todas as matérias, fora a teologia moral. Uhum. Então eu fui ordenado, eu celebrava a missa, pregava tudo, etc, batismo, mas eu não confessava ainda. Uhum, eu lembro. Aí depois, você lembra que eu, Lembro que eu não inclusive eu podia vim dar aqui, o confissão. Padre Neves veio confessar no meu lugar. Foi, foi. Aí a gente celebrava duas missas. Ele celebrava dele, eu acolitava, Foi. depois eu ele. Foi até lá em casa a missa, eu lembro. Isso, exato. Ah, foi na sua casa, eu pensei que tinha sido na Foi. casa do meu pai, é verdade. Não, foi lá em casa. Verdade, Quando o verdade. Padre Leandro Ele esteve ficou aqui. hospedado na casa do meu pai, é verdade. Ah, sim. Mas então foi assim. Eu estudei até a maio de 2018, são 7 anos. Então, padre, para encerrarmos esse podcast, o senhor tem mais alguma coisa a dizer? Alguma pauta ficou não dita? Simplesmente é, fazer uma recapitulação, Uhum. pedir, né? Centro Dom Bosco, se atrevem a fazer uma argumentação utilizando só citações dos papas, só. Não pode pegar teólogo, porque são claríssimos os papas. É só, não fizeram uma coleção de encíclicas gigante. Pega essa coleção de encíclicas que vocês fizeram e tirem a posição RR lá de dentro. Não vão fazer. Os fiéis, né? Para os fiéis que estão lá dentro, tanto aqueles que têm essa posição, que revejam a sua fé, percebam que estão sacrificando dois dogmas. Os sede vacantistas que saiam daí, né? Que saiam daí porque vão continuar ali, vão se contaminar com esse espírito galicano que a fraternidade tem. E também os sede vacantistas, né? Que eles rezem pelos seus seminaristas que estão, né? Se preparando, que rezem pelos sacerdotes, para que essas divisões que existem entre os sacerdotes, não é uma coisa que eu conto que eu, tô morrendo de felicidade. Não, não tô, claro que eu não tô. Uhum. Mas é que desapareça essa divisão. Aí alguém vai falar, padre, só vai desaparecer quando a gente tiver um papa. Aí a gente entra num looping. Não, tem esse problema porque tem aquele outro, vai ter aquele outro porque não tem esse problema. Gente, se os sacerdotes se fizessem o mínimo para atender dignamente as almas, já seria suficiente. Mas o futuro é promissor. Uhum. O futuro é promissor, porque se somos fiéis à graça de Deus Nosso Senhor e às leis da igreja, a gente pode fazer uma coisa grande aqui no Brasil. Como é que tá a sua agenda, padre? Tem agenda, se eu Sim. quiser divulgar de missas, aproveita aí para Nós pessoal. estamos em dia 22 de junho, né? Hum. No dia 25 e 26 eu vou estar em Curitiba. Perdão, 26 e 27 eu vou estar em Curitiba. No dia 28 eu vou estar na cidade de São Paulo capital. Depois eu vou ficar em Cachoeira Paulista até a chegada de Monsenhor Juliano. Na realidade, eu faço uma viagemzinha no fim de semana pela primeira sexta-feira do mês em Hum. Itajubá e o primeiro sábado do mês na cidade de Alfenas. As duas cidades são do sul de Minas. Sim. Depois, Dom Julián Espina chega ao Brasil no dia 6 de julho. E aí temos no dia 10, 11 e 12 o Retiro Espiritual das Mulheres, né? E no dia 13, 14, 15 e 16 o acampamento de inverno dos meninos. No Brasil? Aqui no Brasil, sim. Olha que legal. Vai ser aonde? E vai ser na cidade de Caçapava. O Ali acampamento vai perto ser de Cachoeira Paulista. Pertinho, né? mais ou menos, 1 hora e meia. Uma hora de Cachoeira Paulista. Mas o Retiro das Mulheres vai ser em Cachoeira Paulista mesmo. A gente Uhum. conseguiu alugar um local lá. E Ah, depois, legal. assim, eu não tenho escrito a rota de, de julho. Mas, se eu não me engano, eu vou estar em Sorocaba no dia 23, dia 24, dia 25 de julho em Marília, Uhum. dia 26, Jardinópolis e Olímpia, dia 27 em Franca, 28, 29 e 30 em Mococa, dia 31 em Poços de Caldas, e aí já acabou julho. Aí o resto já. Agosto tem que preparar ainda. Tá ótimo. Quem quiser o contato aí, a agenda, pode colocar nos comentários aí que a gente responde, né, a agenda do Padre de Julho. Se alguém tiver alguma dúvida. Tá joia, pessoal?
Então, padre, muito obrigado pela presença do senhor aqui nesse podcast. Deus abençoe sua presença. Peço sua bênção também. E, pessoal, reforçando aí, se inscreva no canal, ative o sininho aí, compartilhe esse vídeo que é muito importante para nós, que essa mensagem chegue para o maior número de pessoas. Tá joia, pessoal? Então, salve Maria a todos e fiquem com Deus.